Olá, tudo bem? Meu nome é Osnir Viana, sou trabalhador do Núcleo Espírita Alta de Souza e hoje estou aqui para falar de uma das mediunidades que mais tem atraído adeptos ao Espiritismo e a doutrinas espiritualistas em todo o mundo e também tem intrigado pesquisadores e cientistas ao longo da história. Vamos aqui hoje falar sobre a psicografia e as mensagens psicografadas que têm sido utilizadas inclusive em tribunais, em processos judiciais em várias partes do mundo, como prova de vida após a morte. Mas vamos aqui falar não só do fenômeno da psicografia, mas também da mensagem consoladora que esse tipo de mediunidade tem podido trazer para benefício da humanidade. Mas antes, vamos iniciar com a prece, para que possamos nos conectar ao mais alto e que possamos então estarmos preparados para assimilarmos as mensagens que aqui serão trazidas. Vamos juntos? Divino Mestre Jesus, espiritualidade amiga, aqui estamos mais uma vez no intuito de juntos podermos aprendermos mais um pouco dos ensinamentos que os Espíritos nos trazem através da doutrina espírita. Que possamos estar conectados, estarmos preparados para assimilar as informações que aqui serão trazidas. Abençoe e ilumina cada um de nós, aos nossos familiares, aos nossos lares, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Pois bem, vamos então falar sobre a psicografia. Segundo dados da revista Super Interessante de 2016, existem cerca de 20 milhões de espíritas em todo o mundo e mais algumas centenas de milhares de espiritualistas e de pessoas que são simpatizantes das informações e das mensagens que são trazidas pelos espíritos. A psicografia é um tipo de mediunidade que nos traz uma repleta gama de textos, mensagens, livros, que vêm não só trazer instruções importantes dos Espíritos, mas também trazer uma mensagem de consolação e uma mensagem para fortalecer a nossa fé. E aqui hoje vamos então refletir juntos sobre um pouquinho desse tipo de mediunidade e da autenticidade do fenômeno, bem como das mensagens que os espíritos trazem através desse tipo de mediunidade. A psicografia, ela é uma palavra que deriva do grego, da palavra grega, que significa psico, que é alma, e grafia escrita, seria a escrita da alma. Segundo a doutrina espírita, é um tipo de mediunidade em que o espírito se utiliza da mão do médium para escrever mensagens, sejam elas cartas, mensagens simples avulsas ou livros. E aí temos uma vasta literatura trazidas por intermédio de diversos espíritos em todo o mundo. A mediunidade da psicografia, ela é extremamente antiga. Então, temos registro dela ao longo da história, nos milênios da história das civilizações. Entretanto, apenas
nos séculos 18 e 19, um estudo mais aprofundado desse tipo de mediunidade foi realmente efetivado, principalmente com o advento do espiritismo, da doutrina espírita, através de Kardec, que foi o seu codificador. Então, a mediunidade da psicografia, ela vem sido, né, pesquisada e analisada ao longo desses 2 últimos séculos. E aqui nós vamos então entrar em algumas das características desse tipo de mediunidade. Então Kardec, através da codificação e com a orientação dos espíritos, ele trouxe a codificação espírita, e dentro dessa codificação nós temos o Livro dos Médiuns, que é um livro que trata justamente das mediunidades, dos diversos tipos de mediunidades. É um livro de estudo que eu recomendo para quem tem interesse nessa temática de mediunidade estudar e ler. E, claro, procurar, através de outras obras complementares, as informações que são trazidas pelos espíritos. Então, o Livro dos Médiuns, ele nos traz, entre as mediunidades, a psicografia. A psicografia existe basicamente 2 tipos mais importantes, que é a psicografia mecânica e a psicografia semimecânica. Em ambos os casos, o espírito comunicante, ele influencia o cérebro do médium e utiliza sua mão para escrever sua mensagem ou suas ideias. E, nesse caso, o médium que escreve, ele sempre durante o fenômeno, ele está consciente do que se passa. Ele pode a qualquer momento interferir. Então, o médium durante o fenômeno, ele sempre vai estar consciente e ele pode parar o fenômeno ou interferir no fenômeno a depender de sua vontade. Na psicografia mecânica, muitas vezes o médium fica conversando com outras pessoas enquanto sua mão escreve de forma rápida, de forma acelerada, textos que ele desconhece, muitas vezes. Então, alguns médiums sentem como um torpor, um adormecimento, um formigamento na mão, e aí a sua mão começa a escrever. Então, o espírito comunicante, ele influencia o cérebro do médium e utiliza sua mão para a escrita, para passar sua mensagem. Mas como eu posso compreender que a psicografia é uma prova da existência dos espíritos? Como esse fenômeno me dá subsídios para que eu possa atestar a veracidade do fenômeno e a prova da existência dos espíritos? Então, temos várias características e que vários pesquisadores e cientistas buscaram compreender e analisar o fenômeno. E que, após a análise, muitos realmente atestam a sua veracidade. Então, quais são essas características que provam a existência dos espíritos através desse fenômeno, desse tipo de mediunidade, que é a psicografia? A psicografia, na psicografia, o médium ele pode escrever com as 2 mãos simultaneamente teses diferentes ou textos diferentes, com características diferentes, estilos diferentes, letras, grafias diferentes, línguas diferentes. Então imagine uma pessoa escrever simultaneamente com 2 mãos em 2 idiomas diferentes, teses e características e estilos diferentes, e ao mesmo tempo ainda muitas vezes conversar ou dar uma palestra, por exemplo, enquanto escreve simultaneamente com as 2 mãos.
Isso por si só já é fora do comum, né? Considerado por muitos sobrenatural. Mas a mediunidade da psicografia é uma mediunidade natural, de que qualquer um pode dispor. E geralmente a mediunidade é inerente a uma predisposição orgânica, como é a de as sensibilidades de escutar, de ver, de falar. E aí nós temos na história diversos médiums que provaram, através da sua mediunidade de psicografia, o fenômeno. Um deles é um médium psicógrafo português de nome Fernando Lacerda, em que ele escrevia simultaneamente com as duas mãos enquanto palestrava, muitas vezes em verso e prosa, em estilos diferentes. Isso por si só já impacta. Além de outros, existiu também o médium Mirabelli, em que ele também escrevia com as duas mãos teses filosóficas e científicas diferentes com as duas mãos, em idiomas diferentes, enquanto também falava, conversava, palestrava. Ele inclusive escrevia, os espíritos escreviam, né, utilizando a sua mediunidade, em mais de 25 idiomas diferentes. Entre eles, árabe, chinês, japonês, russo, alemão, persa. Existiram médiuns também ao longo da história que escreviam textos em línguas extintas, onde era necessário o apoio de um pesquisador especialista em línguas extintas para decifrar a mensagem. Então temos várias dessas provas através da mediunidade da psicografia. Aqui no Brasil nós temos diversos médiuns psicógrafos, dois deles mais importantes, que foi o Chico Xavier, célebre médium mineiro, e o outro é Divaldo Pereira Franco, ambos do movimento espírita nacional. E os dois também escreviam, Divaldo ainda está encarnado, está aqui conosco ainda, e escrevem muitas vezes em idiomas diferentes da língua portuguesa que eles não dominam. Inclusive, já tanto o Chico, né, como o Divaldo já escreveram uma psicografia que a gente chama de psicografia especular. O que seria uma psicografia especular? É uma psicografia em que você só consegue ler quando você coloca em frente a um espelho, porque ela é escrita de trás para frente. Imaginem, você escrever em um idioma que você não domina, desconhece, e ainda de trás para frente, que só é possível a leitura através de um espelho. Pois bem, ambos tiveram esses tipos de mensagens. Em 2004, se não me falhar a memória, o médium brasileiro Divaldo Pereira Franco participou em um congresso em Paris, Congresso Espírita Mundial em Paris, e ele fez uma psicografia lá na hora, em francês, do espírito Leon Denis, em que só era possível a leitura através justamente da colocação na frente de um espelho. Aí a gente chama de imagem especular, uma psicografia especular. Então, esse é alguns das características de prova do fenômeno da psicografia. Por isso que atrai muitas pessoas para o espiritismo. Mas temos ainda outros. E aí você pergunta, mas a mediunidade seria apenas um atributo de médiuns espíritas, pessoas espíritas que acreditam no espiritismo ou em doutrinas espiritualistas? De forma alguma. Existem médiuns psicógrafos em diversas religiões, e mesmo aquele que não acredita em religião, muitas vezes desenvolve essa mediunidade, ou vem com esse dom, como alguns chamam, como missão aqui na Terra. Então nós temos o caso de um pastor protestante, um pastor
inglês, de nome Stanton Moses. Ele é um pastor protestante que, inclusive, dava aulas de teologia. E ele desenvolveu a mediunidade de psicografia. Imagine um pastor protestante escrevendo diversas mensagens que são trazidas por espíritos. Então, para ele foi um impacto. E ele ofereceu resistência no início, claro, porque muitas das mensagens que ele escrevia, inclusive, iam de encontro ao que ele professava como verdades ou como ideias que ele tinha concebidas dentro da teologia protestante. Então, depois de um tempo, ele compreendeu as mensagens e realmente ele passou a aceitar a sua mediunidade. Porque em muitos casos ele psicografava em grego, né, um idioma que ele desconhecia, e textos que ele não conhecia. E sua mão psicografava sem a sua vontade consciente. E aí o espírito utilizava de sua mão e foram trazidas diversas mensagens. E, inclusive, depois ele passou a escrever livros dentro do cunho espiritualista. E um deles, um dos livros mais conhecidos do pastor Stanton Moses, foi o livro Ensinos Espiritualistas. Então, quem tiver curiosidade, é só buscar Ensinos Espiritualistas, da editora Lemer. E aí ele traz esses ensinos espiritualistas com base em textos e na sua psicografia, na sua mediunidade de psicografia. Uma outra prova também desse fenômeno da psicografia, desse tipo de mediunidade, é justamente a característica da grafia que o espírito traz e da assinatura que é utilizada pelo espírito. Então, hoje, em todo o mundo, existem médiuns psicógrafos, onde a psicografia trazida pelo espírito tem as características de grafia idêntica ao espírito quando ele era encarnado ainda, quando ele estava vivo aqui na Terra, encarnado. E aí ele traz as características na mensagem com detalhes, com gírias, com chavões, com a grafia idêntica ao que ele tinha na Terra quando encarnado e com a assinatura idêntica a quando ele era encarnado. E vários peritos em grafoscopia no mundo, peritos oficiais, atestaram que tanto a grafia como a assinatura do espírito são realmente autênticas ao espírito quando encarnado. Isso tem sido, inclusive, utilizado como recurso em alguns tribunais de justiça em diversos países do mundo, devido à perícia analítica sobre a grafia e a assinatura do espírito. Então, hoje, inclusive hoje, se dispõe de tecnologias muito avançadas que conseguem realmente fazer o scanner de toda a grafia e da assinatura e consegue realmente provar que, através das características grafoscópicas, tanto a mensagem como a assinatura são realmente autênticas ou idênticas ao espírito quando ele era encarnado. Por isso que têm sido utilizados em tribunais em todo o mundo. Países como França, Itália, Alemanha, Inglaterra, Estados Unidos, já alguns advogados já utilizaram, né, psicografias anexando aos laudos de determinados processos. Aqui no Brasil isso também aconteceu em alguns casos. Entre eles algumas psicografias trazidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, que atestava a veracidade do fenômeno. Então, foi conseguido anexar aos laudos de um processo criminal, onde o espírito dizia que a morte dele foi um acidente e que a pessoa que disparou a arma, o jovem que disparou a arma, foi um disparo acidental.
e não intencional. E aí os peritos atestaram a grafia do espírito e a assinatura que realmente, através de perícia, eram idênticas ao espírito quando encarnado. Então, isso também por si só já é uma prova da autenticidade do fenômeno da psicografia. E aí existem registros na história inclusive de médiums, psicógrafos e com outros tipos de mediunidades que utilizam a polícia em determinadas investigações, inclusive investigações criminais. Aqui no Brasil temos casos recentes dessa natureza, onde o espírito, através de psicografia, dizia que o corpo, né, de uma pessoa que estava desaparecida estava em determinado local, em um lago, né, com características específicas da grafia do espírito, da assinatura, e que tem sido então utilizado como recurso esse tipo de mediunidade em vários locais do mundo. E aí temos então, dentro desse rol de características, algumas que realmente reforçam a autenticidade do fenômeno da psicografia. Mas muitos que vão em busca de uma mensagem, muitas vezes trazida pelos espíritos, a contestam, porque muitas vezes lá não está a grafia exata do espírito, a assinatura não é muito igual, ou a mensagem não traz alguns gírias ou chavões que o espírito utilizava. Mas aí temos que entender que o espírito, quando desencarna do invólucro material, as limitações da matéria, muitas vezes, elas acabam. E aí muitos espíritos conseguem retomar, resgatar todo o arcabouço de memória espiritual de sua vivência em outras existências. Então o espírito consegue abarcar todas essas informações e muitas vezes passa a recobrar, na verdade, informações, conhecimentos que ele tinha de existências anteriores. E muitas vezes o espírito passa a passar uma mensagem de forma mais rebuscada, com um vocabulário mais intelectualizado ou mais apurado. O próprio médium Divaldo Pereira Franco fala da sua mãe, que ela aqui na Terra era uma pessoa simples, que tinha um vocabulário simples, mas que ao desencarnar ela recobrou todo o conhecimento de existências anteriores e passava a passar mensagens para ele de um cunho, né, bem sofisticado, quando falamos de vocabulário. Então, muitas vezes o espírito, a mensagem que muitas vezes é trazida, não necessariamente precisa ter exatamente gírias ou uma linguagem simples de quando a pessoa era encarnada. Claro que isso vai depender de muitas situações e da condição do espírito após o seu desencarne. E claro, de sua evolução espiritual. Então, atualmente são produzidas milhares de mensagens em todo o mundo. Existem milhares de livros trazidos através dessa mediunidade da psicografia. E aí, será que temos que acreditar em tudo que os espíritos nos trazem? Será que temos que acreditar em todos os livros que são psicografados ou das mensagens que são trazidas através da mediunidade da psicografia? Os próprios espíritos nos respondem. O próprio João, evangelista, no Evangelho, ele nos traz uma mensagem. Meus bem-amados, não creais em todos os espíritos, mas verificai se os espíritos são de Deus. Porque, infelizmente, assim como temos várias fake news hoje, atualmente, nos diversos meios digitais, temos também, através das mediunidades, muitas vezes mensagens falsas. Infelizmente, existem médiums que querem usar
da ingenuidade ou da boa-fé de muitas pessoas para ganhar benefício próprio, algum tipo de benefício. E aí os Espíritos nos ensinam, dai de graça o que de graça recebestes. Então, a mediunidade é um dom que deve ser utilizado de forma correta, para o bem de todos. E não deve ser uma ferramenta para ganhos pessoais, de qualquer espécie. Nós temos o exemplo do próprio médium Chico Xavier, de Divaldo e de tantos outros, né? Que nunca se utilizaram da sua mediunidade para qualquer tipo de ganho pessoal. E aí nós devemos, como os Espíritos nos dizem, passar a leitura pelo crivo da razão, da análise. A doutrina espírita não proíbe nada. Não proíbe você ler livro algum. Mas os Espíritos nos ensinam que é necessário, através da leitura, passar sempre pelo crivo da razão. Avaliar se o conteúdo que está naquele livro é um conteúdo que vai em acordo, em consonância com as informações, com a mensagem do Evangelho do Cristo, com as mensagens construtivas que tem ali. E eles nos lembram que uma árvore boa não pode produzir maus frutos, nem uma árvore má pode produzir bons frutos. Reconhecereis uma boa árvore pelos frutos que ela produz, então pelo conteúdo que os Espíritos nos trazem. Então é sempre bom analisar a mensagem ou o livro que você está lendo, quando o livro diz que é através de um espírito, né, que é da mediunidade da psicografia. Então é sempre bom passar pelo crivo da razão, da análise, todos os textos. Então recomendamos a leitura das obras básicas para ter um fundamento, para quem tiver maior interesse, das obras básicas da codificação, assim também como dos livros, né, que já estão bem estabelecidos na doutrina espírita. E por médiuns que já são atestados, né, a confiabilidade das mensagens que são trazidas através desses médiuns. Então, além dessa gama de livros que são trazidos pela mediunidade da psicografia, existe também a mensagem consoladora, a mensagem de consolo. No Brasil, o médium Franciscano Xavier ficou bastante conhecido por sua mediunidade e pelos livros, os mais de 400 livros que foram psicografados através de sua mediunidade. E ele ficou conhecido em todo o mundo. E hoje é considerado como um dos maiores médiuns da história do mundo. E o Franciscano Xavier, o nosso Chico Xavier, ele escrevia diversos livros. Os espíritos, né, utilizavam a sua mediunidade para trazer para todos nós diversos conteúdos, riquíssimos conteúdos, que eu recomendo a leitura dos livros trazidos pelos espíritos através da mediunidade do médium Franciscano Xavier. Livros que trazem diversas instruções de diversas áreas, inclusive mensagens evangélicas de cunhos também filosóficos, científicos, né? Tem trechos e textos trazidos pelos espíritos dentro das ciências sociais, dentro das ciências exatas da natureza, né? Da física, da química, das áreas da saúde. Informações impressionantes devido à riqueza de detalhes que elas nos trazem. E que muitas vezes foram escritas há mais de 50 anos. E que traziam já naquela época informações muito avançadas para a época. Uma forma também de atestar a veracidade da comunicação dos espíritos, pois eles traziam mensagens extremamente diversificadas e com conteúdo extremamente riquíssimo. Mas além desses livros que o Chico trazia com a mensagem de instrução,
diversas mensagens instrutivas, ele também trouxe as mensagens consoladoras através das cartas consoladoras. E aí ele também ficou muito conhecido mundialmente pelas cartas que ele psicografava para muitas mães. Viam pessoas do mundo inteiro todos os dias para visitar o Chico Xavier. Faziam filas enormes, quilométricas, para ter um pouquinho da presença do Chico Xavier. E muitos à noite se aglomeravam no centro, no pequenino centro espírita, em Pedro Leopoldo, e se aglomeravam para receber uma mensagem de consolo. Milhares de mães receberam mensagens consoladoras de seus filhos desencarnados, porque sabemos que a dor é forte de uma perda. E aí ele trazia, através da sua mediunidade e da psicografia, o consolo, mostrando que nós somos espíritos imortais, que a morte não existe, que a nossa verdadeira vida é a vida do espírito. Então vinham milhares de pessoas todos os dias para tentar receber este consolo. E Chico poderia estar milionário. Ele vendeu centenas de milhares, milhões de livros e exemplares em todo o mundo que foram traduzidos para diversos idiomas. Mas ele não ficou com um centavo sequer. Manteve a simplicidade, o seu ordenado, o seu salário, já que ele trabalhava, e jamais utilizou da mediunidade para qualquer ganho, qualquer tipo de ganho pessoal, mostrando a humildade e o exemplo de que a mediunidade deve ser um dom gratuito, que deve servir a todos. E uma das principais funções e objetivos da mediunidade é provar a existência dos espíritos e a imortalidade da alma, e também tornar o homem um ser melhor. E a psicografia, ela se enquadra nesses dois objetivos principais da mediunidade. E o Chico Xavier trazia as mensagens de consolo através das cartas consoladoras. Inclusive tem um filme, As Mães de Chico, que retrata justamente e descreve alguns casos, né, de mães que receberam cartas consoladoras. E Chico ficou então conhecido. Inclusive ele foi escolhido como o maior brasileiro de todos os tempos, segundo um programa da rede SBT de televisão realizada, onde a maioria dos brasileiros, muitos brasileiros votaram, e ele foi escolhido o maior brasileiro de todos os tempos, mostrando a importância deste médium para o movimento espírita, para a doutrina espírita, mas também para todos nós. E é lido tanto por espíritas como pessoas que não, de outras religiões e que também não são espíritas. E que suas mensagens fortalecem-nos, fortalecem a nossa fé. E então, além da instrução, vem a mensagem de consolo. E o Chico passava as características de sua mensagem, detalhes que só os pais, a família, a mãe sabia desses detalhes, com uma riqueza impressionante. Muitas vezes com a grafia e a assinatura do Espírito que estava passando a mensagem. Portanto, meus queridos, além da mensagem, dessa mensagem consoladora, a psicografia nos traz e tem trazido ao longo da história mensagens importantes de escritores espirituais que iluminaram e continuam iluminando nossas vidas através da mensagem de instrução que é trazida para todos nós. Muitos vão atrás da psicografia apenas do fenômeno. Querem presenciar para poderem acreditar. Assim como Tomé, naquela passagem evangélica,
quando Cristo se apresentou após a crucificação aos apóstolos. Tomé queria ver o Cristo, tocar, ver as chagas. Muitos vão apenas atrás do fenômeno, mas muitos outros vão não pelo fenômeno, mas pela mensagem. E buscam ler os livros e as mensagens instrutivas e de consolo que são trazidas através da vasta literatura espírita. Então que possamos nós outros buscarmos entender as mensagens que são trazidas por essa mediunidade sublime da psicografia e que mudaram e continuam a mudar vidas, que são alavancas que auxiliam na nossa transformação moral e espiritual. Que os espíritos nos trazem os ensinamentos que reforçam a mensagem rediviva do Evangelho do Cristo. E nos dizem os Espíritos: irmãos, Jesus Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Buscai Ele. E relembram a mensagem de Jesus: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então que possamos buscar na mensagem consoladora e de instrução dos Espíritos o nosso subsídio, os nossos instrumentos para auxiliarmos na nossa evolução, na nossa reforma moral e espiritual. Muita paz para todos, que Deus nos ilumine e vamos então finalizar com uma prece e agradecermos a vida, a tudo que Deus tem nos dado. Senhor Jesus, espiritualidade amiga, Pai Celestial, só temos a Te agradecer por tudo que temos recebido em nossas vidas. Tu nos fortalece, Tu nos ampara e rogamos, Senhor, nos guia na estrada da vida. Abençoa a todos, Senhor, e nos ilumina sempre. Que a Tua paz e a Tua misericórdia, Senhor, se faça presente em todos os lares, em todas as famílias. Que possamos dividirmos não só o pão material, mas também o pão espiritual com os nossos semelhantes, Senhor. E que possamos aliviar a dor do nosso próximo, confiantes sempre na Tua justiça e na Tua verdade, hoje, agora e sempre. Assim seja. Muita paz para todos.